Foi com emoção, mais emoção do que a gente imaginava, mais emoção do que a gente queria, mas o Grêmio tá na final do Gauchão 2023. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 2, Ipiranga 1, mesmo placar do jogo de ida, né? Só que pro Grêmio dessa vez, 5-4 nos pênaltis, né? Ou seja, uma classificação suada, no detalhe, sofrida, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Na verdade, eu acho que até vou falar uma coisa aqui que vai contra o meu próprio vídeo, porque não vai ter nenhum plot twist aqui nesse vídeo, não vai ter nenhuma sacada que eu estou guardando para o final, não vai ter nenhum raciocínio, né? Putz, olha isso aqui que o Lucas falou, até que faz sentido. Acho que tudo que eu vou falar aqui, meio que eu já falei em algum momento, ou a gente já sabia de alguma forma. Eu acho que o jogo de hoje, ele não foi sofrido, né? Não foi como a gente imaginava nesse sentido, né? A gente esperava passar pelo Ipiranga, talvez, com uma tranquilidade um pouquinho maior. Mesmo os sabedores das zebras que estão rolando solta aí, Brasil afora, né? A gente sabe que isso pode acontecer no futebol, é normal, mas a gente esperava talvez uma tranquilidade um pouco maior. Mas eu acho que o jogo de hoje mais consolidou impressões que eu, né? Vou falar por mim, mais consolidou impressões que eu já tinha, né? Ou até sentimentos que muitos torcedores já tinham, do que deu alguma reviravolta na nossa consciência, né? Do que, tipo assim, meu Deus, foi revelador em algum sentido. Eu acho que não. Eu acho que ele só realmente reforçou alguns pontos que já estavam querendo aparecer ali ou aqui. Cara, assim, o jogo foi bom, né? O jogo foi bom. Eu vi muito jornalista até dizendo que foi o melhor jogo do Gauchão, né? Melhor jogo do Rio Grande do Sul em 2023, coisas desse tipo. Isso, quando se trata de um time da Série C contra um da Série A, né? Um time da grandeza do Grêmio contra um da grandeza do Ipiranga, me soa mal como torcedor do Grêmio, né? Quando falam que foi um jogaço, um dos melhores jogos do ano e não sei o quê, e eu tô falando do Grêmio contra o Ipiranga, isso não me soa muito bem. Isso mostra, reforça alguns sinais amarelos que o Grêmio precisa ficar de olho, né? Porque, cara, contra um time de tradição inferior e de estrutura menor, de investimentos muito inferiores e tudo mais, tu não imagina um jogaço, tu imagina um jogo seguro do teu time, que vai lá, resolve, não tem grandes emoções, não tem grandes, né? Mas não foi. O Ipiranga me parece um time muito bem treinado pelo Luizinho, diga-se de passagem. O Ipiranga também, há de se dizer, é um time do interior que vem aí há um bom tempo já, com um trabalho interessante para dizer o mínimo, né? Fez a final com o Grêmio ano passado, tá sempre meio que chegando, sempre meio que incomodando. Então isso há de se dizer, eu não duvido aí que o Ipiranga muito em breve jogue uma Série B aí do Brasileirão e consiga, né, de uma forma mais sólida aí chegar mais firme aí nas competições. Não duvido, talvez eles já estejam nesse caminho. Ainda assim, né, Grêmio é Grêmio e a gente não é legal ver uma trocação tão franca assim contra um time menor. Isso reforça algumas fragilidades do Grêmio que a gente já vinha falando. Eu vou citar duas aqui só pra gente, né, seguir adiante aí no vídeo com outros pontos, mas as fragilidades do Grêmio, então, começando por elas. A primeira, acho que é defensiva, né? Eu acho que o Grêmio tem algumas questões defensivas que não estão muito redondas. O Grêmio, ele fica facilmente exposto em alguns momentos por vários times, né? Pelo Inter ficou em algum momento, pelo Ipiranga, pelo Ferroviário até mesmo, sabe? Tipo assim, eu não sei dizer o que é. Acho que não são as peças, assim, os zagueiros, né? Os laterais, não sei. Os zagueiros provavelmente não. Os laterais, acho que não, também não sei.
às vezes o furo até não é ali, às vezes o furo é no meio. Às vezes o furo é no meio e não necessariamente também nas peças, mas em alguma mecânica, né? Eu vou além. Quando o Diego Souza era nosso titular, centroavante, né, e até mesmo referência do time, no próprio ano passado, às vezes o furo era ali. Às vezes o furo defensivo começava no 9, né, na movimentação dele sem a bola, na caminhada dele ali que tipo fazia um meia ter que abrir alguma coisa, correr para lá, para cá, e aí o furo ia abrindo, ia efeito dominó né, e estourava lá atrás. Então eu não sei dizer onde está esse furo, mas assim, já vi Grêmios mais sólidos defensivamente, e talvez isso até seja uma questão de cobertor curto, né? Talvez o Grêmio esteja criando tanto, isso é um fator positivo, né? Ofensivamente, e esteja tão bem assim, do meio para frente, nesse sentido, que às vezes, sei lá, falta algum fôlego, alguma perna ali pro setor defensivo, eu não sei o que é. Mas, cara, com todo respeito ao Ipiranga, que eu repito, é um time que está estruturado, do interior, um time que bem treinado, mas o Ipiranga, cara, o Ipiranga é um time bem fraco para a realidade do Grêmio, assim, sabe? E o Grêmio conseguiu tomar 3 gols do Ipiranga. 3 gols do Ipiranga em 2 jogos. Sabe? Cara, não fosse isso, o Grêmio teria passado com certa tranquilidade pelo Ipiranga. Mas, cara, a gente via ali quando tava 2-1 hoje. Quando tava 2-1 pro Grêmio hoje, que o Ipiranga resolveu, né, vir um pouco para cima de novo e tentar fazer menos cera e tentar arrancar alguma coisa. Cara, as chances deles geralmente passavam por algum erro do Grêmio, algum buraco aberto, sabe? Não raro eles pegavam a bola de fora da área e chutavam, porque eles não tinham recurso para trabalhar nada, sabe? Tu via assim que era pouco o que o Ipiranga tinha para oferecer. E esse pouco fez 3 gols no Grêmio, em 2 jogos, sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de atenção que fica, né, desse jogo, esse aprendizado, reforçando, né, na verdade, uma questão aí que alguns já pensavam, já falavam. E o outro ponto, né, a outra questão, até vou passar rápido aqui, porque eu já falei em mais de um vídeo aqui, é a questão do elenco do Grêmio ser fraco. Eu sei que o Grêmio foi hoje com meio time praticamente fora, né, por lesão ou convocação, enfim, muitos desfalques. Só que a gente não tem que encarar isso. Isso era uma coisa que me irritava um pouco na gestão Romildo, né? Às vezes eles falavam, mas também o Joãozinho se lesionou e o fulaninho tá suspenso. Aí é claro que a gente teria dificuldade. Não, tudo bem, acontece. E óbvio que vai cair. Qualquer time do mundo, se perde 2, 3 titulares, a lógica é que perca a qualidade, né? Porque senão o que está no banco não seria reserva do titular, né? Então é uma coisa muito óbvia. Agora, tu tem que ter um banco minimamente, um elenco minimamente competitivo, e quanto menos cair essa diferença do titular para o reserva, melhor. E aqui, obviamente, eu não estou falando em nivelar por baixo, né, em contratar titulares ruins. Não, reservas bons, opções interessantes, aquelas opções, tipo, até um exemplo, Vijaçante e Carbajo, que a gente fica na dúvida, quem é o titular aqui? Será que podem jogar os dois, sabe? Se tivesse isso para quase todas as posições, a gente estava muito bem obrigado, mas não tem. Algumas das posições do Grêmio hoje, a gente sabe que até a titularidade é um pouco questionada. E quando se fala em elenco, pior ainda, né? E eu repito, também não é uma crítica à direção, porque ela já teve que, né, montar um time de forma muito rápida e muito efetiva até, porque recebeu uma herança maldita, né? Então, a gente sabe que precisa de tempo para isso acontecer. Mas, tô aqui para dizer, precisa acontecer, né? Precisa acontecer. A temporada é longa, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, e os desafios aí vão ser mais duros que o do Ipiranga e de Erechim. Então, reforçou mais uma vez, né? Essas lesões do Grêmio e a dificuldade que o Grêmio encontrou a partir desses desfalques, reforçou mais uma vez o quão frágil, como a gente tem que dar atenção para essa questão do elenco. E aí, para fechar o vídeo e não ficar muito longo, antes de fechar, né, eu me esqueci de falar no começo, mas sempre é tempo, Esportes da Sorte te cadastra, aposte em quem aposta no Grêmio, e é importante, é legal se cadastrar para mostrar para os parceiros do Grêmio que vale a pena
apoiar o clube. Então o link para se cadastrar está aqui na descrição. Se não tiver dinheiro para botar agora, dá uma segurada, não precisa, mas só esse cadastro em si já é uma resposta, já é aí um respaldo que tu dá pro tricolor. E os dois itens finais do vídeo, né? Acho que também 2 pontos que eu quero destacar aqui que são também um pouco mais do mesmo. Primeiro é Thiago Santos, né? Cara, o Thiago Santos mais uma vez entra e o Grêmio toma um gol, assim, é uma coisa inacreditável até o que acontece com ele. Eu discordo um pouco do Renato quando ele fala na coletiva que ele bota a culpa na imprensa, ele fala da torcida, ele fala de tudo, mas ele não fala dele. E até, para ser justo, eu entendi um pouco hoje o Thiago Santos ter entrado, porque realmente, cara, era muito desfalque, era muita zica. E aí mais o Ferreira, mais não sei o que, o Bitelo acho que estava fora da posição, daí ele bota o Bitelo na posição, aí traz o Thiago Santos para... Faz algum sentido até, eu não concordo, não botaria, né, pelo fator clima e pelo fator bola mesmo, assim, para mim ele tinha que, né, enfim, outros 500. Mas o Renato esquece de falar dele e ele vem com aquele papo de nós não vamos abandonar ele. Se vocês tivessem um colega aí sendo perseguido né, o cara por um momento ruim e tal, vocês iam abandonar o cara ou abraçar, acolher. E é o que eu falei num shorts que eu fiz aqui até esses dias. Acolher é justamente preservar esse cara, não expor esse cara, sabe? O Renato joga ele aos leões, jogando ele na arena. E o que o Renato não entende... porque ele fala que o Thiago Santos é trabalhador, é um cara sério, honesto, e aí não merece essa vaia. Eu até concordo com ele, eu não gosto de vaiar durante o jogo também. Isso aí é uma coisa que eu concordo com o Renato, tá? Eu prefiro vaiar depois só. Isso aí não ajuda o time durante os 90 minutos, verdade. Concordo até. Mas o que o Renato não entende é que o torcedor não tá vaiando o Thiago Santos, o CPF, a pessoa física ali, o pai de família, o trabalhador correto, ou sei lá o quê. Ele está avaliando o fato de o Thiago Santos estar entrando no Grêmio a essa altura do campeonato, literalmente, né? De ser a nossa solução. Essa vaia é um pouco para a direção, é um pouco para o próprio Renato que escala. Essa vaia é um pedido de socorro, é um grito de gente, chega! Porque se fosse com mares tranquilos, a gente estava com o André Balada até hoje na centroavância, talvez. A gente estava com o Paulo Vitor no gol até hoje. Então, às vezes, a torcida se sente um pouco parte do processo de querer mudar algumas coisas. E a única forma que ela tem é vaiando, às vezes. Ela não tem como escalar o time, ela não tem a prancheta, ela não tem como contratar, como vender, como se desfazer de atletas. E quando ela vê que tá precisando de um resultado, que não sei o quê, e entra Thiago Santos, cara, cara, sério, ainda? Né? Me chamou a atenção, inclusive, que o Renato fala que não tinha quem colocar, e o Lucas Silva, sabe? Não que eu ache que é a 8ª maravilha do mundo, mas na minha hierarquia tá à frente do Thiago Santos. Enfim, cara, mas daí, enfim, são outros 500. O Thiago Santos, como eu já disse em outro vídeo, ele não é tão horrível quanto ele tá parecendo, assim, pela pegação de pé, mas ele de fato tá destoando negativamente, ele é limitado, ele tem uma limitação. Não é para todo esse monstro que a gente criou em cima dele, né? Mas quem ajudou a criar esse monstro foi o Renato. Né? Escalando, dando chance, repetindo, sendo teimoso e botando o Thiago Santos de novo quando ninguém queria, quando ninguém entendia, não fazia sentido. Então o Renato ajudou a criar esse monstro, sabe? E além de tudo, o cara tá azarado. O cara tá azarado. Ele entrou em todos os últimos jogos e deu gol dos caras, no Grenal, no Erechim, aqui, sabe? Às vezes com o erro dele, às vezes nem tanto. Hoje, por exemplo, eu fico na dúvida, porque se tu olhar o lance assim, especificamente, ele não errou nada. Mas ao mesmo tempo ele demora uma semana para passar a bola foi Bruno Alves, né, que acabou, acho que saindo errado ali. Quem passa a bola pro Bruno é o Thiago. Só que, sei lá, talvez ele não tenha errado tecnicamente o passe ali, mas demorou uma semana para soltar a bola, daqui a pouco o Bruno já estava meio abafado ali quando recebeu, se atrapalhou e tal. Então, assim, é um misto, às vezes, de tipo, falhou, não falhou, poderia ter evitado, não poderia. Então, além de tudo, ele tá com azar, né? Uma zica ali, impregnada. E eu acho que, sinceramente, o Grêmio se desfazer de Thiago Santos é bom pro clube, mas a essa altura do campeonato, talvez melhor ainda para ele, Thiago, né? Esse acolhimento que o Renato fala, pensar no ser humano. Poxa, então, vamos pensar num clube para ele, respirar novos ares, eu acho que é o famoso bom para todo mundo. E para fechar o vídeo, né? Para fechar o vídeo falando de coisa boa,
Adriel, né? Outra coisa que também é uma impressão. Essa aí, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de mais calma. Eu acho que é uma outra impressão que eu sempre tive aqui e que dá mais um passo para se confirmar, mas eu acho que não dá para dizer que está confirmado ainda, é muito cedo, né? Mas o Adriel mostrando segurança, mostrando personalidade, e hoje ele consegue, quase faz um golaço ainda né, lá do campo de defesa, lá um chutão que ele deu no final do jogo, mas pegou 2 pênaltis, né? Acho que em 6 cobranças, ou 7, 6 ou 7 cobranças, pegou 2 pênaltis, é uma boa marca. É um cara que tem envergadura, eu acho que ele é mais alto que o Breno e o Grando, então ele já leva essa vantagem. Eu falei até para alguns amigos, mesmo se ele for pior, por ser maior já é uma vantagem, por jogar com os pés é uma grande vantagem, que o próprio Renato mencionou também. Então, cara, se ele for, e é mais jovem, tem só 19 anos, os outros dois já têm 22, eu acho, uma coisa assim, 23. Então, envergadura, jogar com os pés e idade, né, mais novo, se ele tiver a mesma qualidade dos outros dois, já vale mais a pena apostar nele, né? Mas ainda assim, pode ser que ele tenha uma qualidade diferenciada e isso a gente ainda vai entender ao longo dos jogos aí, mas hoje foi mais uma impressão que todo mundo tinha, né? Poxa, vamos dar chance pro Adriel, vamos dar chance pro Adriel. Mais uma impressão que ganha pontos ali de confirmação, né? Acabou sendo uma das estrelas do jogo ali, um dos heróis da classificação e vamos ver como ele se comporta no decorrer da temporada. Numa dessas, o goleiro que o Grêmio está engatilhando aí para trazer no meio do ano, não sei se é o Rocher e tal, mas que se falou muito, numa dessas eu não duvidaria até que eles dessem uma segurada, dependendo do que o Adriel continuar mostrando por aí. Acho que era mais ou menos isso, né? Falei da classificação, falei de alguns pontos aí que eu achei relevantes. Se eu lembrar de mais alguma coisa aí ao longo da semana, a gente vai trocando essa ideia e mantendo essa resenha em dia. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.